Vamos falar nas funções interessantes que o Audacity tem para podermos recuperar as nossas cassetes ou discos de vinil. Neste programa temos algumas ferramentas muito interessantes para fazermos isso. Eu posso ir aqui ao menu Efeitos. Ficheiro submenu Alt F. Ficheiro, e agora vou com a seta à direita até Efeitos. Editar, ver subcontrolo submenu faixa gerar submenu efeito submenu Alt S. E vou para baixo e vou aqui tentar localizar algumas das ferramentas que podemos utilizar para retirarmos, por exemplo, o ruído de um disco de vinil que estamos a recuperar. Repetir, ajustar, alterar tempo, alterar tom, alterar velocidade, amplificador, autoduque, compressor, eco, equalizador, FAD, equalizador, Ok, podemos equalizar, está aqui. FAD, FAD, out, faseador, graves e agudos, indisponível, inverter, indisponível e linha de comandos NICs, nivelador, indisponível N. Podemos nivelar o som. Noise Reduction, indisponível N. Podemos utilizar este plugin Noise Reduction, que vai atuar sobre ruídos que eventualmente existam na nossa cassete. Normalizar, indisponível N. Austretes, remoção de estalidos, indisponível R. Remoção de estalidos, cá está. A questão da tal batata frita dos discos. Eu, por acaso, não sou muito apologista do uso destas ferramentas porque vão, no meu entender, estragar um bocadinho a música. Eu prefiro ter alguma batata frita, mas pelo menos ter lá o essencial. Há quem prefira retirar esse mesmo ruído do próprio disco. Os gostos não se discutem, é apenas isso, é uma questão de gosto. Cada qual vai fazer exatamente como preferir. Eu vou fazer aqui escape. E agora vamos falar sobre a recuperação de cada um destes suportes. Cassete, nós temos aqui uma ferramenta muito interessante que é a gravação programada, que eu já falei, mas que vamos aqui ver onde é que podemos ativá-la. No menu Control. Ficheiro subedita ver subcontrolo faz controlo submenu Alt C. Control submenu, vamos com a seta acima ou abaixo, é indiferente, vamos procurar aqui a gravação programada. Volta nível gravação ativa reprodução vi sobrepor marcar anexar gravação programada Shift TG. Ok, entramos aqui. Audacity indisponível. Dialog. Duração 001001H00M00. E aparece-nos então aqui a janela onde podemos especificar a duração da gravação. Podemos fazê-lo de duas maneiras. Ou posicionamos-nos no algarismo pretendido e alteramos com a seta acima e abaixo, ou então simplesmente no sítio pretendido vamos introduzir numericamente os valores. E para passarmos ao campo seguinte, vamos dar Tab. OK botão. Cancelar botão. Tempo inicial 21H15M26S texto. Tempo final 22H15M31S texto. Duração 001001H00M00S texto. Por defeito, ele está programado para 1 hora. Mas nós podíamos programar, por exemplo, para 0 dias, 0 horas e 45 minutos. Isto ia tornar possível que nós gravássemos um lado de uma cassete de 90 minutos, portanto os 45 minutos de um dos lados da cassete, e durante esses 45 minutos não necessitávamos de estar junto do computador, podíamos ir fazer outra coisa qualquer. Voltávamos ao computador passados os 45 minutos, virávamos a cassete, programávamos mais 45 minutos ou deixávamos a programação tal e qual como lá estava e fazíamos novamente a gravação. Esta é de facto a vantagem da gravação programada. Nós podemos especificar um tempo de começo, uma duração da gravação. No final desse tempo, o Audacity para a gravação. Também é muito útil, por exemplo, vamos ouvir qualquer coisa no rádio, mas não vamos estar em casa. Não queremos perder o início do programa. Programamos então o rádio para gravar a partir de uma certa hora, o Audacity, melhor dizendo. Ele vai gravar a partir daquela hora e quando terminar o programa, quando chegarmos a casa, temos a gravação pronta para guardar. Eu vou fazer então aqui escape para voltar à tabela de faixas. Audacity. E vamos agora falar um bocadinho sobre a gravação ativada por som. Também é um excelente recurso que vai tornar possível fazermos edições mais rápidas. Para já eu vou mostrar onde é que se configura. Menu Editar.
Ficheiro editar submenu Alt I. Preferências. De preferências. CT. Audacity reprodução de gravação 3 de Gravação. 16 nível 0. Agora vamos dar Tab. Gravação sobre reprodução via áudio e memória. Correção da gravação ativada por som. Caixa de verificação não marcado Alt R. Se quisermos que funcione, vamos marcar esta caixa e eu vou colocar em funcionamento para fazer um teste. Marcado. Nível de ativação do som dB. Barra deslizante 16. Aqui podemos alterar a sensibilidade, colocar mais ou menos sensível, conforme o ambiente onde nos encontramos, se tem mais ou menos ruído. OK botão. Ok. E agora vamos então fazer uma experiência da gravação ativada por som no Audacity. Eu vou pressionar a tecla R, gravar qualquer coisa e fazer pausas. E depois vamos ver se o Audacity faz ou não faz essas mesmas pausas. Registra ou não registra. Panel. Ver faixa tabela. Faixa uma linha não selecionado. Este teste é para fazermos uma experiência relativa à gravação do Audacity ativada por som. Como vocês estão a ouvir, eu vou fazendo algumas pausas durante a gravação e o programa vai ajustando o comportamento de acordo com a fluência do meu discurso. Quando um silêncio é detectado, a gravação é interrompida. Quando detecta que há um novo som, retoma a gravação. E acho que por agora é suficiente. Vou pressionar a barra de espaços e ouvir aquilo que gravei. Fizemos o teste, agora vamos ouvir o resultado. Este teste é para fazermos uma experiência relativa à gravação do Audacity ativada por som. Como vocês estão a ouvir, eu vou fazendo algumas pausas durante a gravação e o programa vai ajustando o comportamento de acordo com a fluência do meu discurso. Quando um silêncio é detectado, a gravação é interrompida. Quando detecta que há um novo som, retoma a gravação. E acho que por agora é suficiente. Vou pressionar a barra de espaços e ouvir aquilo que gravei. Fantástico, não acham? Houve aqui só um pequenino desajuste na última parte, mas certo é que o Audacity detectou quando não havia som, parou a gravação e retomou logo a seguir. Isto significa que eu posso parar durante um bocadinho, pensar no que vou dizer e o programa também para eu pensar e retoma a gravação quando eu me sentir pronto e falar. É um excelente recurso que eu não utilizo muitas vezes, só mesmo quando necessito. Aqui neste caso não estou a necessitar porque nem sequer estou a utilizar o Audacity para gravar este tutorial. Eu vou então desmarcar novamente aqui no menu. Ficheiro editar de preferências. CT gravação áudio e correção da gravação ativada não marcado. Nível de OK botão. Ok, já desmarquei a gravação ativada por som e são dois recursos fantásticos para nós podermos trabalhar aqui no Audacity. Agora imaginamos que já gravamos a nossa cassete ou disco e vamos querer separar o que gravamos em faixas para depois colocarmos num CD. Antes de fazermos isso, eu vou deixar aqui algumas dicas importantes sobre gravação de cassetes ou discos para suporte digital. Se quisermos recuperar uma cassete, convém utilizarmos um aparelho com uma saída de linha, um deck de cassetes com uma saída de linha, em vez de um deck com apenas a saída dos fones. Isto porque a saída dos fones vai acrescentar mais ruído. Nós vamos ter que aumentar o volume, como é uma saída com mais impedância, e isso vai pôr mais ruído na gravação. Se usarmos a saída de linha, como é uma saída mais forte, com menos impedância, tem mais sinal, portanto temos a possibilidade de ter menos ruído, mais volume na gravação e não há ali outras interferências. Se queremos gravar de discos, convém utilizarmos, se tivermos um giradiscos, ligado a um amplificador com a entrada fono e uma saída de linha não tratada, portanto sem tonalidades de preferência, sem equalização, para que o som fique tal e qual como está no disco. É claro que tudo isto depois vai depender da qualidade do deck ou dos giradiscos. Não há milagres. Se tivermos um giradiscos de qualidade inferior, naturalmente que vai ficar inferior à qualidade da gravação, e o mesmo acontece com o deck,
e se tivermos um giradiscos ou deck de qualidade superior, obviamente vamos poder fazer melhores gravações. Também já existem os giradiscos USB, que são os giradiscos que se ligam ao computador, são reconhecidos como placas de som e depois, a partir daí, são configurados então para poder fazer a recuperação dos discos, sem precisar de andar com catrapaços de um lado para o outro, amplificadores e giradiscos de um lado para o outro, e fios e não sei o quê. Temos ali um aparelho que mede talvez do tamanho de um prato normal de giradiscos, só que tem a vantagem de se ligar por USB ao computador. Não precisa de mais configurações, depois é só selecioná-lo no Windows. Eu vou supor que já tenho aqui a minha cassete ou o meu disco gravado e vou querer separar por faixas. Para já eu vou ter de importar o ficheiro aqui para o programa. Para tal, uso o comando Ctrl+I ou vou ao menu ficheiro e importar áudio. Selecione no mais ficheiros de áudio, diálogo nome de ficheiro, caixa de combinação recolhido. Eu já tenho Audiene, em branco. o Audacity configurado para a pasta onde eu quero ir buscar o ficheiro, portanto eu vou fazer aqui Shift Tab 2 vezes Viagem 20. para Data de ir para a pasta, modificação 20. para a lista de ficheiros. Eu já sei como é que se chama o ficheiro. Podcast Audacity exemplo Joana Lab. Data de modificação Podcast 1704 Audacity 2000. exemplo Joana. Podcast Faço Enter. Audacity exemplo Joana. Panel. Antes de mais nada vamos ouvir o que é que aqui temos. Este som representa a faixa 1 da nossa cassete ou LP. Uhum. Este som representa a faixa 2 da nossa cassete ou LP. Este som representa a faixa 3 da nossa cassete ou LP. Portanto, temos aqui as três faixas. Tudo no mesmo som. Nós podíamos aqui separar este conteúdo em três faixas diferentes, selecionando uma coisa de cada vez. Eu encontrei aqui o método mais simples e é o que eu vou descrever em primeiro lugar para que vocês possam experimentá-lo. Eu prefiro utilizar este método. Vou selecionar a faixa. Podcast Audacity exemplo Joana. Não selecionado. Podcast Audacity. Por acaso já estava selecionado, portanto vou carregar outra vez no Enter. Podcast Audacity exemplo Joana em seleção. Selecionado. E vou Podcast selecionar Audacity. a faixa 1, ouvindo até ao fim, neste caso, como é curtinho, não vou precisar de deslocar rapidamente o cursor, basta-me ouvir e depois com Shift A colocar o cursor mesmo ali. Vamos a isso. Este som representa a faixa 1 da nossa cassete ou LP. Ok, vou fazer Shift A e é exatamente aqui que eu parei. Agora vou selecionar daqui para o princípio para ter a faixa 1. Já selecionei, vou-me certificar com a barra de espaços. Este som representa a faixa 1 da nossa cassete ou LP. E agora basta-me aqui ir ao menu ficheiro e fazer exportar áudio selecionado. Ficheiros novo abre ficha fechar guardar comprimir verificar edita importar exportar áudio selecionado R. Exportar áudio selecionado diálogo nome de ficheiro caixa de combinação Eu vou escrever faixa 1. Guardar com o tipo caixa de combinação lá Microsoft 16-bit PCM com sinal recolhido Alt T. Eu vou guardar em Wave porque eu quero passar isto para um CD com boa qualidade. Suponhamos que eu quero passar mesmo isto com boa qualidade para um CD. Guardar botão Alt R. E vou guardar Fazer aqui opções. Guardar em caixa de combinação tutorial Audacity. o tutorial Audacity, pode ser aqui mesmo nesta pasta, mas se eu tiver já uma pasta criada para o CD, posso direcionar para lá o Audacity. Vista de controle nome de guardar botão aviso diálogo um ficheiro com o nome C. Não botão sim botão Apple de Vamos caixa Audacity. substituir, porque eu já tinha feito um teste, vou substituir esta faixa 1. E agora, estou novamente no projeto inicial, vou fazer delete para apagar esta faixa 1 selecionada, que já está guardada. Portanto, só vou apagá-la aqui no áudio da faixa. Vamos continuar o trabalho. Barra de espaço. Este som representa a faixa 2 da nossa cassete ou LP. Shift A, no final aqui da faixa 2. Vou selecionar outra vez para o princípio com o Shift End ou Shift J. Certifico-me de que está selecionado. Vamos a isso. Este som representa a faixa 2 da nossa cassete ou LP. E pronto, acho que não tem cá mais nada, não senhor.
E agora vamos exportar o áudio selecionado. Abre fichas, guarda, comprimir de importar, exportar áudio selecionado, exportar áudio guardar botão Alt R, nome de ficheiro, caixa. Vou escrever faixa 2. Guardar botão podcast Audacity exemplo Joana, panel. Ok, e agora aqui no projeto apago o que estava selecionado a faixa 2. Agora só tenho a faixa 3. Podcast Audacity exemplo. Vamos ouvir? Este som representa a faixa 3 da nossa cassete ou LP. Aqui eu posso selecionar tudo, porque eu só tenho mesmo esta faixa. Posso selecionar com Ctrl A e vou então exportar o áudio selecionado. Exportar áudio selecionado, Faixa 3. Guardar podcast Audacity exemplo Joana, panel. Portanto, como vocês viram, eu já tenho aqui as 3 faixas individuais guardadas na pasta onde eu quero. Agora vou fazer Ctrl Z, ainda estou aqui no projeto, para recuperar as outras faixas aqui, para pôr isto tudo como estava no início. Eu tenho as 3 faixas já guardadas na pasta, posso já passá-las para um CD, mas continuo a ter aqui Este som representa a faixa 1 a da faixa nossa 1, a faixa 2 e a faixa 3 no projeto. E agora vou descrever o outro método para que vocês possam escolher entre os métodos para guardar as faixas. A faixa 1 fica onde está, por exemplo. Este som representa a faixa 1 da nossa cassete ou LP. Ok? Eu fiz Shift A e vou selecioná-la para outra faixa. Com o Shift e o End eu selecionei o conteúdo e agora vamos aqui ao menu Editar. Ficheiro, submenu, editar, submenu, desfazer, fazer, cortar, apagar, copiar, colar, CTR, duplicar, CTR, apagar, especial, colar, texto no novo rol, cortar limite, áudio, cortar limite, submenu, L. Cortar limites. Separar, CTR, L, IP. Vamos entrar aqui em cortar limites. Separar e criar novo, CTR, L, Alt, primeiro, V. Separar e criar novo. E vamos clicar aqui no Enter. Podcast Audacity exemplo Joana, panel, ver faixa tabela. Podcast Audacity exemplo Joana em seleção linha. Ok. Podcast Audacity exemplo Joana em... Este som representa a faixa 1 da nossa. Podcast Audacity exemplo Joana em seleção linha. Podcast Agora Audacity... tenho aqui 2 faixas. Vamos, pelo simples não, nomear a segunda faixa. Por uma questão de não me esquecer do nome, eu vou renomear esta faixa como faixa número 2. E então sobre a faixa que supostamente será número 2, com a tecla das propriedades, contexto menu, nome, N, vou a nome, dialogue, teste edição, seleção, e vou-lhe chamar faixa 2. Selecap, faixa. Podcast Audacity, podcast a faixa 2 em solo linha não selecionado. E fazia o mesmo em relação à faixa 3. Iria procurar o limite, cortar os limites, separar para criar novo e sucessivamente. Portanto, é outro método que eu poderia utilizar para gravar faixas e separá-las. Sinceramente, eu acho mais fácil utilizarmos o método do separar áudio selecionado, porque isso vai simplificar. Vamos guardar exatamente aquilo que queremos, não vamos perder tempo a separar as faixas, vamos só selecionar aquilo que nós desejamos e guardar as faixas individualmente.